Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala, certo? E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar a configuração de um serviço de DNS. Claro que eu vou ter tempo de mostrar só o básico da configuração, mas eu pretendo mostrar como é que faz para deixar um servidor de DNS resolvendo nomes para a sua rede interna. Se você não quiser, por exemplo, usar o servidor da operadora ou usar servidores públicos como o do Google, GigaDNS, coisas desse tipo, você pode deixar um servidor de DNS com cache resolvendo nomes para tuas máquinas da rede interna, né? Teus computadores, teus celulares, pode ser entregue pelo DHCP. DHCP esse que a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando como é que configura o serviço de DHCP. Beleza, gente? A gente vai ver também como é que faz para configurar uma zona direta e zona reversa do DNS. E a gente vai aprender também como é que faz para deixar esse serviço iniciando automaticamente junto com a máquina, bem como fazer testes, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar aquele comentário aí embaixo, ativar o sininho de notificação. Se puder deixar um like aí para poder ajudar aqui o canal, vai ser muito bem-vindo, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, então, vamos ver como é que se comporta aqui um servidor de DNS, antes de a gente partir para a configuração. Certo? O servidor de DNS ele é um dos serviços da internet que se comporta de maneira hierárquica, ou seja, ele tem um servidor principal, na verdade um leque, se eu não me engano, de 11 servidores, que são conhecidos como servidores root, né? Servidores raiz do serviço. Eles seguram e sustentam o serviço de DNS para a internet inteira, tá? Então esses servidores são chamados de servidores ponto, né? Ou servidores raiz. Esses servidores, eles trabalham delegando os nomes que a gente conhece para a internet para outros servidores de DNS, façam o que a gente chama de subdelegação. Por exemplo, vamos supor que esse servidor aqui, ó, esse que eu estou marcando aqui, tem autoridade para criar nomes com terminação .br. E existe no Brasil, né? Inclusive o site registro.br é responsável por cuidar desses nomes. Eu acho que no início da internet aqui isso foi delegado para a FAPESP, né? A Fundação de Apoio à Pesquisa lá em São Paulo, que começou com esse registro de nomes.br. A partir daqui, existem umas zonas de delegação, né, que dão autoridades para outros servidores de DNS registrarem nomes. Por exemplo, esse cara aqui pode ser o responsável pelo .com, certo? Esse .com.br recebe a autoridade do servidor raiz, do chroot, lá em cima, tá? Então, o .com.br, né, pode, através de uma zona de delegação, né, dar a um outro domínio aqui, vamos botar uma empresa qualquer aí, sei lá, Ford, né, da vida aqui, uma Ford que quer abrir um domínio nacional aí, ford.com.br, a criar nomes válidos na internet. Então esses nomes seriam válidos, as configurações que esse servidor da Ford publicar, como webmail.ford ou www.ford, esses nomes valeriam na internet. Ou seja, eu não posso simplesmente criar um servidor de DNS da minha casa com nomes válidos na internet. Eu teria que ter o registro e que algum servidor desse daqui me forneça uma zona de delegação dessa para que eu possa registrar nomes válidos, né? Aqui no próximo slide a gente consegue entender isso bem. A gente tem um .br, né, que por sua vez está ligado ao ponto aqui em cima, né, a gente omitiu, certo? Que delega o .br para esse servidor e a partir daqui ele tem zonas de delegação que valem, né, na internet. Então o .br pode delegar qualquer coisa que termine com .br. Então o .com.br fica nesse servidor, empresa.com.br fica nesse servidor aqui. E ela pode criar outras zonas de delegação para que esses nomes valham na internet. Uma coisa interessante sobre isso é que para um nome ser válido na internet, ele tem que fazer parte dessa árvore aí, né? Ou seja, ele tem que receber uma delegação de um servidor que já tem uma autoridade para um nome válido na internet. Mas eu posso criar, e é muito comum fazer isso, servidores com zonas que só valem na rede interna, né? Muito interessante para serviços internos, de intranet, por exemplo, né, para abrir lá como empresa.local, né? Geralmente os domínios com essa terminação .local, eles são domínios que não valem na internet e é configurado no servidor de DNS interno para que você não precise ter que colocar o IP, né? Então você tem um serviço de DNS interno, né? Esses nomes não valem na internet, mas valem dentro da tua rede, que facilita a vida, né? No sentido que você não vai ter que decorar IP e você vai ter que simplesmente associar nomes, que é muito mais fácil. Foi para isso que surgiu o DNS, para facilitar a vida da gente ao acessar serviços na internet, deixar de acessar pelo IP
e passar a acessar pelo nome. Apesar que a gente sabe, né, que o serviço de DNS ele faz o processo de resolução, que é pegar esses nomes e transformar em IP, processo esse que a gente chama de resolução direta. 90% das resoluções são desse tipo. Ela pega um nome e transforma no IP, e também tem a resolução reversa, né, que pega o IP e transforma no nome, né? Alguns serviços da internet fazem essa resolução reversa. O DNS faz essas duas coisas, tá, pessoal? Faz a resolução direta, que é de nome para IP, certo? E faz a resolução reversa, que é de IP para nome. A gente vai fazer uma configuração dessa daí aqui em rede interna. Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui o básico disso aí agora. Vamos lá? Bom, beleza, a gente já está aqui e vamos iniciar a configuração do serviço de DNS, certo? Vamos verificar o IP da máquina aqui. O IP da máquina, utilizando o comando IPA aí, 192.168.10.163. Esse é o IP da minha máquina virtual aqui, utilizando o Rock Linux, né? Eu vou limpar a tela aqui e vou fazer a instalação dos pacotes que eu vou precisar. Vou precisar vou precisar de um bind, né, que é o nome do servidor, Berkeley Internet Name Daemon, uma coisa assim, é uma sigla, bind significa isso. Na verdade é uma das ferramentas que ajuda a implementar o DNS. E vou instalar também o bind-utils, né, que são um conjunto de utilitários que vão me ajudar a testar a configuração, né, como o NSLookup, o dig, tem outras ferramentas aí que a gente pode utilizar, tá? Vou mandar instalar, aí tá baixando os pacotes, são 67 megas. Se demorar, eu faço um corte. Beleza, tá aí, terminou de instalar, certo? Tá aí a instalação, todos os pacotes, alguns pacotes de dependência foram instalados, claro, normal em qualquer instalação. E agora vamos começar a fazer a configuração do bind, tá? Ele, por padrão, ele tem esse arquivo de configuração aqui, fica dentro de etc named.conf, certo? Esse aqui é o arquivo de configuração dele, tem esse conteúdo aqui, tá? Algumas linhas que eu quero destacar aqui, eu não tenho tempo de comentar todo o arquivo, são essas daqui, ó. Primeiro essas duas aqui, que se referem às portas que o servidor vai escutar, né? E para quem ele vai escutar essas portas. Então ele vai permitir conexões apenas do localhost IPv4, né? Esse parâmetro aqui, list1 v6 é para IPv6, e do localhost IPv6, ou seja, o serviço está configurado para aceitar conexões apenas da própria máquina, né, do localhost. Então, se a gente vai precisar que ele responda para a rede, a primeira coisa que a gente vai fazer é comentar essas duas linhas. Dentro desse arquivo aqui, o // faz os comentários, certo? E essa outra linha aqui que eu também queria falar nesse momento. Essa linha aqui é a linha que quem ele vai permitir que consulte IP nele, certo? Ele está liberando só para o localhost aqui, como vocês podem ver, ó. Esse aqui ele permite consulta só do localhost. Nós vamos ter que incluir a nossa rede interna aqui, né? Então eu vou apertar o I aqui no VI e vou colocar a minha rede interna, 92.68.10.10.0, é o endereço de rede, né? Termina em 0, /24, ponto e vírgula. Então, fazendo isso aqui, eu já faço com que o servidor resolva nomes tanto para a própria máquina, com localhost, como para qualquer máquina que pertença a essa rede, né? 192.168.10.0/24. Fazendo isso aqui, se você não quiser criar um domínio interno para a sua rede aqui, para a sua rede local, já é suficiente para você usar ele simplesmente como resolvedor de nomes de internet. Quer ver? Ó? Vou sair salvando. Então, sair salvando, né? E vou iniciar o serviço com o systemctl start named, certo? Pronto, ele inicializou o servidor. O serviço para o sistema chama named, o pacote é bind, né? Tem essa confusão, às vezes tem nome diferente. Então, o start named, vamos verificar se ele realmente está rodando com o mesmo comando, só que ao invés de start, status, certo? E eu tenho aqui, né, aqui ó, Berkeley Internet Name Domain, né, DNS. Ele está ativo e em execução. Então ele já está funcionando como resolvedor de nomes. Inclusive eu posso, né, vamos ver aqui qual é o arquivo que configura o DNS da máquina. O arquivo é tcresolve.conf. Eu vou editar esse arquivo. Esse aqui, quem me forneceu essa configuração foi o meu DHCP, foi gerado pelo Network Manager, né? A gente vai falar do Network Manager em vídeos posteriores. Eu vou alterar o name server, né, que é o nome, para o 10.163, que é a própria máquina, tá? Então a gente pode agora pingar qualquer coisa da internet aí, vou pingar o UOL aqui, ó, uol.com.br,
E quem resolveu esse nome aqui foi o servidor que a gente acabou de configurar, né? Tem uma ferramenta muito legal também, que é o NS Lookup. E o NS Lookup ele serve para testar servidores de DNS. Eu entro nele, coloco o server aí o 92.168.10.163, que é o endereço do nosso servidor que a gente está configurando, e eu estou conectado nesse servidor. Posso perguntar qualquer nome para ele aqui. Eu vou perguntar quem é g1.globo.com e ele vai me responder a consulta, certo? É uma maneira de eu testar servidores de DNS sem usar eles. Posso testar inclusive o do Google aqui, ó. Ele tem aqui, ó, o servidor g1.globo.com, é esse cara aqui, né? Beleza? Então ele, não, esse cara que é o servidor e ele retornou como um endereço 186.192.81.31, né? Esse aqui é o endereço do servidor e o endereço que ele está respondendo, né? A porta 53. Aqui é quem é G1. G1 é 186.192.81.31 é o endereço do G1. Eu posso testar outros servidores sem mexer naquele arquivo localhost. Vou usar o do Google aqui, ó. Muito comum aí com a galera, né? Usei o servidor do Google, vou perguntar quem é g1.globo.com, certo? Ele respondeu que g1.globo.com é 186.192.81.31, né? Tal qual o nosso servidor respondeu. Então fica o NS Lookup aí como ferramenta para você testar servidores de DNS. Para sair deles, Ctrl C, certo? Vamos continuar a configuração agora, mexendo com o arquivo de zona interna, né? Então a gente vai ter que mexer em 3 arquivos. Primeiro, naquele arquivo que a gente estava, que é esse aqui, ó. Não, resolve.conf não, o named.conf, nós vamos voltar para esse arquivo. E lá no final desse arquivo, a gente tem aqui uma parte onde ele tem as zonas, ó. Ele tem a zona ponto, né? A zona ponto, que é dos servidores raiz, né? E o arquivo de configuração que tem dele, que é o named.ca. A gente não vai mexer com essa zona aí, essa aí é a zona que torna possível ele resolver nomes de internet. Vamos incluir 2 novas zonas aqui. Eu até separei um arquivo aqui com essas zonas aqui, ó. Vou criar 2 zonas aqui, uma direta e uma reversa. Vou colar aqui dentro. Vou disponibilizar esse arquivo para vocês aí no vídeo aí, no link, nos comentários do vídeo, na descrição, certo? E a gente tem aqui, eu vou criar uma zona chamada curso.local, certo? E essa zona curso.local, ela não recebeu autoridade de nenhum outro servidor que tem autoridade para delegar nomes na internet. Então só vai valer para minha rede interna. Então o que eu botar aí, tipo, se eu tiver um PlayStation 4, quiser chamar ele de PlayStation 4.curso.local, vai valer, certo? Poderia criar simplesmente ponto .local. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, o arquivo que a gente vai utilizar, ela é uma zona do tipo master. O arquivo que a gente vai configurar vai ser esse aqui. Todos os arquivos de configuração ficam dentro do diretório var_named, tá? Então é curso.local, é o nome de um arquivo que está dentro do diretório var_named, né? Não permite atualizações, né? É uma zona local. E essa daqui é a zona reversa, né? Então a gente tem que configurar aqui o IP reverso da nossa rede, ó. Então isso aqui é o nome do arquivo, podia ser até esse nome aí, só não poderia ser a configuração. Aliás, ali não, aqui tem que ser o nome. Esse nome de arquivo aqui é que pode ser pode ser o mesmo, né? Eu estou mudando aqui para ficar tudo 10, que a minha rede, como vocês viram, é 192.168.10, tá? Então, estou criando 2 zonas, uma direta, que chama curso.local, e uma reversa, né, para IPs 192.168.10. Vê que eu coloquei o IP ao contrário aqui, né? Isso aqui é sintaxe do DNS, tá? Esse em ADDR ARPA aqui, né, ainda faz referência aos primórdios da internet, tá? Então essa é a configuração que você tem que fazer. Incluir uma. Se você não quiser a zona reversa, nem precisa colocar essa parte aqui. Se quiser só o nome, tá? É porque eu estou mostrando como é que faz a zona direta e a zona reversa. Vou sair salvando. Bom, sair salvando, né? Então agora vamos fazer as configurações. O diretório dos arquivos de configuração, né, de zonas, eles ficam dentro de /var/named, certo? Ficam aqui nesse diretório. Então a gente tem aqui, ó, inclusive aquele named.ca, né? Aquele arquivo que está indicado lá com a zona ponto. Aqui nós vamos criar os arquivos de zona, tá? Então o primeiro que a gente vai criar é esse arquivo aqui, ó. O que está indicado, deixa eu copiar aqui. Esse conteúdo aqui é o conteúdo da zona direta, né, que é desse arquivo aqui, ó, curso.local.db. Então vamos criar ele aqui, ó, vi curso.local.db. Esse aqui é o arquivo de configuração de zona
direta, né? Um arquivo novo, tá? Aparece ali embaixo no rodapé do VI. Aperto o I para entrar em modo de inserção e colo. Eu vou fazer as adequações que eu preciso. Aqui a gente tem alguns parâmetros aqui em cima, ó, como o TTL, né? Aqui o número serial que ele usa para fazer a atualização de zona, tempo de atualização, tempo de tentar novamente, o retry, o tempo de expiração, o mínimo TTL, que está até compatível com o outro ali, né? Esse tempo de expiração, isso aqui é tudo em segundos. O único que não é tempo aqui é esse serial. Esse serial é um número que ele usa para fazer atualizações de zona. Quando esse serial é diferente, ele percebe que houve alteração, então ele consegue fazer as transferências de zona, tá? Então aqui o que a gente tem? A gente tem dois nomes registrados nesse exemplo, né? A gente tem o ns1.curso.local, que é o servidor de domínio, né? O name server, esse parâmetro ns é para isso, de name server, tá? E aqui embaixo eu vou dizer o endereço dele, ó, né? Tenho aqui, ó, que ns1 é um host, né? Esse A é host e está aqui o IP dele. E também é meu servidor de domínio. O name server é ele. Certo? Vamos botar um IP aqui válido da minha rede. Vamos colocar o 10.163, que é o endereço desse servidor, né? Ele vai ser o servidor de domínio, tá? Vamos colocar aqui agora no... Isso aqui, essas linhas aqui, pessoal, com ponto e vírgula são comentários. Ó. Isso aqui é um comentário, isso aqui é um comentário explicando a configuração, isso aqui também. Tá? Aqui embaixo eu tenho outro nome, o www. Ó. Então, www.curso.local vai abrir em 192.168.10.101. Né? Vou botar para abrir no 10.163 também. Vou botar outro IP para não ficar igual, né? Vamos botar no 10.2, certo? Vai abrir no 10.2. Certo? Então aqui eu tenho esses dois aqui são host, né? NS1 e www, quando tem A é host, CNAME é um canonical name, né? Como se fosse um redir da vida, para ficar mais fácil de entender. Não é isso, tá? Mas é como se fosse. Então o FTP, ele vai ser encontrado no CNAME, né? Ele é um CNAME, e ele vai ser encontrado em www.curso.local, que é o 10.2. Então se escrever www.curso.local, ele vai abrir o 10.2, isso aí é um CNAME. Essa é a configuração da zona direta. Vou sair salvando, certo? E agora eu vou configurar a zona inversa, né? Que é essa daqui, ó. Certo? Esse arquivo aqui. Vamos dar um VI nele aqui. A gente mudou para 10, né? Porque 192.168.10 é a minha rede interna. E vamos lá pegar o conteúdo dele. Bem parecido com esse aí, o conteúdo, tá? Vamos lá, aperto o I, né? Perdi de copiar o cifrão, então vou colocar o cifrão aqui. Pronto. Então tá aí a mesma coisa, ns1.curso.local, os mesmos tempos, até o mesmo serial está carregado. E aqui os nomes reversos, né? Na verdade eu copiei até o errado, copiei o errado, que eu vi ali que está de resolução direta também. É esse aqui, ó. Tá, então vamos apagar isso aqui tudo. Beleza, apaguei. Vou colar aqui, tá aí. Né? Faltou um cifrão aqui no início, que eu não copiei. Cifrão. Mesma coisa, né? A diferença que vocês vão ver aqui é que ao invés de ser nome para IP, vai ser IP, né? O IP 163 no caso, né? Que é o IP do NS, ns1.curso.local, vai ser esse aqui. Faltou copiar mais uma linha lá, viu? Essa daqui, ó. Vamos colocar ela aqui embaixo, né? E o 2, né? Vai ser o www. Então aqui permite eu transformar o 92.168.10.163 que eu estou mostrando ali em ns1.curso.local e o 92.168.10.2 em www.curso.local, tá? Então essa é a sintaxe do DNS reverso, né? O arquivo de zona reversa. Saio salvando, certo? Deixa eu ver se não tem nenhuma coisa lá dentro. Não, tá ok. Saio salvando e agora vou testar as configurações. A gente tem aqui, ó, então, ó, a gente tem o named check conf, que é esse aqui, ó, ele, se deu tudo certo, ele vai só quebrar a linha, como vocês estão vendo aí, tá? E vamos testar também as configurações das zonas, né? Então tem o name check zone, named check zone, para testar a zona direta, tá aí, ó. Beleza, perfeito, ok, quer dizer que a zona está configurada corretamente. E para testar a zona reversa aqui, ó, vamos testar a zona reversa também. Certo? Só que o arquivo de zona reversa eu modifiquei o nome para o exemplo que está lá no material, no arquivo do bloco de notas. Então, arquivo... Ah, tá, aqui, faltou aqui no final.
Beleza, ok, certo? Então, a zona direta, ok. Zona reversa, ok. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um systemctl, restart, named. Pronto, certo? O named está em execução. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Status, named em execução. Como eu estou usando, né, o próprio servidor de DNS dessa máquina, como que eu acabei de configurar, eu poderia estar usando outro, certo? Então, se eu mandar perguntar aqui, ó, quem é? Vou dar um ping aqui, ó. Ping ns1.curso.local. Ó, ele resolveu pelo endereço 192.168.10.163. Se eu perguntar quem é www.curso.local, ele vai responder pelo 92.168.10.2. Esses nomes valem na internet? Se vocês botarem na casa de vocês ns1.curso.local, vai valer? Não. Não vai valer porque esse curso.local não é um nome válido na internet. Eu não recebi delegação de nenhum servidor de DNS que tenha autoridade para poder utilizar esses nomes na internet. Mas dentro da minha rede interna funciona. Então, a gente pode testar aqui de outras maneiras aqui, ó. Por exemplo, a gente pode usar o dig. Então, o dig vai me ajudar a testar nomes. Eu vou testar aqui o www.curso.local, né? O dig é outra ferramenta que eu posso utilizar para testar servidores de DNS, né? Então, ele me dá aqui um relatório de informações aqui, né? Curso.local ns1.curso, www.curso.local, perdão. Essa aqui é a resposta que ele tem, né? É 10.2. Se eu quiser testar o esquema reverso, eu coloco dig -x, né? Me ajuda a testar de forma reversa. Eu coloco o IP, 92.168.10.163. Ele vai dizer aqui para mim que aqui, ó, o 6310, o IP ao contrário, né? Conforme a sintaxe do bind lá, é o ns1.curso.local. Então ele trouxe do IP para o nome. Né, a forma mais comum do servidor de DNS é a resolução direta, né, do nome para o IP. Beleza, gente? Então espero que tenha ajudado. Aí o vídeo já está bem extenso, tá? Então, se tiver alguma dúvida aí, pode deixar aqui nos comentários, né? Eu vou tentar responder, né? Alguma dica aí, alguma coisa que vocês queiram que apareça em outro vídeo, eu vou ficar feliz em receber esse feedback, beleza? Beleza, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. A gente abordou aí as configurações do serviço de DNS no Linux. A gente usou o bind, né, para a configuração dele como resolvedor de nomes geral da internet, que você pode usar aí no seu DHCP para resolver nomes dentro da sua rede. A gente viu como é que cria uma zona direta e uma zona reversa, né? Se você precisar configurar um serviço de nome interno aí, você pode utilizar isso aí como ferramenta para sua rede. Mais uma vez, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, se inscreve no canal aí, tá? Dá uma força, a gente está começando agora. Eu vou estar trazendo conteúdo sempre às terças, quintas e sábados, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Alguma dica de conteúdo novo pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou dar uma olhada, beleza, gente? Um abraço para vocês, até a próxima.